Coragem na apostasia. Coragem na apostasia. Porquanto vai ficar difícil compreender as atitudes aparentemente antagônicas de Deus nos dias maus, quando ele não consentir que alguém adie ou se demore ao ide, e uma outra pessoa amando o mesmo ide, ele não consentir que eu siga, como ficou escrito. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixai aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. O mistério. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Marcos 5, 17 a 19, Lucas 9, 57 a 60. Vestir a camisa, pôr a mão na massa, lançar mão do arado, pôr o capacete, entregar a alma a Deus. São frases que definem de forma dramática, corajosa e definida a quem resolveu enfrentar a guerra, alistar-se no exército, embarcar para uma batalha. Todas as demais palavras que se usarem para quaisquer expressões nesse sentido, terá a mais importante de todas as expressões pronunciadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Porque aquele que se ajunta a Jesus, alista-se no seu exército para combater contra o pecado e ganhar almas, libertando-as das trevas e pondo-as na luz do Evangelho, poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crer. É preciso ter coragem para seguir a um capitão que não tem onde reclinar a cabeça, e as armas do seu combate não são carnais. Na sua guerra, os que estão vivos renunciaram às suas próprias vidas e, não as tendo por preciosas, perderam tudo delas, para que na vida após guerra tenham uma vida eterna. Batalha onde os mortos ou ainda mortos ficam para trás a fim de enterrarem aos seus próprios mortos, e os que estão vivos seguem ao seu capitão, derramando a sua vida no seguir caminho. Vitoriosos que combaterão o pecado até o sangue. Guerra onde a prioridade é morrer e o trabalho secundário é enterrar os próprios mortos, estando mortos com eles também. Estamos em um bom combate, onde o panorama geral é uma questão de vida ou morte, como ovelhas para o matadouro. O esfriamento do amor. As árvores ficando tenras e brotando folhas. O aumento da iniquidade.
o espírito da operação do erro e do profundo sono, o amor do dinheiro e a secularização que produz corrupção em todas as áreas da vida na Terra. Tudo isso tem influenciado nas decisões dos grandes líderes religiosos a recorrerem a instrumentos de atrações, iscas e armadilhas para manterem as suas congregações ativas e numerosas em termos de pessoas e rendas. Isto tem gerado uma porta larga e um instrumento enganoso para si e para os outros. Sabemos de cor a expressão: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Queremos a salvação dos nossos parentes, mas a nossa pressa ou nosso amor frio por nossos familiares nos comprometem nessa honra, onde soa como num eco a voz do Senhor, não nos consentindo segui-lo, mas nos retornando aos nossos familiares, para lhes contar quão grandes coisas fez o Senhor por nós, nos tendo salvado. Já nos prevenira o Senhor em prudente cautela diante do espírito da operação do erro, onde se troca a verdade pela mentira, ou deixa-se de crer na verdade para crer a mentira, não dando o valor devido à salvação nem à perdição. Há um quê de profundo sono que precisamos de coragem para acordar enquanto é hoje. Já estamos em apostasia. Importa que o Evangelho seja pregado. Importa fazer-se tudo para com todos, para por todos os meios salvar alguns. Importa fazer violência por entrar para o reino dos céus e por força se apoderar dele. Pregar por sinceridade, em verdade, ou por vanglória. Mas a realidade da verdade falada por nosso Senhor Jesus Cristo é que a porta é estreita, o caminho é estreito, e são poucos os que se salvam. Quando o Senhor nos perguntou por voz dos profetas, o que eu deveria fazer pela minha vinha que eu não o fiz, não estava nos desafiando a respondê-lo, uma vez que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos, mas nos convidando a participar do seu sentimento no amor maior de se fazer tudo para com todos, para por todos os meios salvar alguns. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, e nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Vanglória, inveja, porfia, contenção, fingimento. Desde a voz de entre os querubins até ao deserto, ainda se pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Porque parecerá loucura, desde a loucura até a vanglória de se moer um justo em favor de pecadores, cujas escuridões mentais não conhecem nem valor e nem preço.
Filipenses 1, 15 a 19. Os que gastam o seu dinheiro naquilo que não é pão e o produto do seu trabalho naquilo que não pode satisfazer, ainda se gloriam com essa vida frágil como erva sobre o telhado, planejando para os seus amanhãs, e não veem a si mesmos como velas expostas ao vento. Eles se gloriam da vida que deveria matar e perder, para que, vivendo nesse certamente morrerás, invejem a tartaruga e a palmeira. Há um braço do Senhor já estendido e lhes mostrando em cada amanhecer o escape da morte prematura e a devolução da vida por mais um dia. Mas incautos chegam a invejar os ricos, sem se lembrarem que eles, já tendo as suas consolações, não se consolarão com o homem experimentado nos trabalhos, sem parecer e sem formosura. Mas a redenção da alma é caríssima, acima de preços e valores, onde somente os verdadeiros negociantes de boas pérolas saberiam comprar sem dinheiro e sem preço todo o campo, pelo preço que lhe avarizassem, onde se compra um tesouro por um ceitil, e se livra a queimada de um bosque com uma gota d'água. Almas são pérolas e gotas de diamantes. Não importa se o dono do seu campo só conheça o pouco valor do campo. 1 centavo pode valer mais do que todas as ofertas dos ricos, desde a metade de seus bens até os seus sobejos. Há um vinho e leite que faz cessar a contenda, porquanto é sem dinheiro e sem preço, onde a pregação é crida e aquele que crê torna-se cidadão celestial. Portanto, não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. E estará sempre diante de nós a palavra que nos encoraja a enfrentarmos no dia a dia esta apostasia. A voz do bom pastor, que segue à frente de suas ovelhas, disposto a participar do deserto, do matadouro, da cova dos leões, das cadeias e prisões, da fornalha ardente e do altar do sacrifício, é esta a palavra que nos encoraja a prosseguir. Tiago 1, 16 a 18. Apesar de todos esses pesares e desafios, a palavra permanece a mesma. Esta palavra está bem presente diante de nós, conforme os frutos dos grandes ajuntamentos evangélicos. E se subdividem em triunfalistas, neoavivalistas, neoteológicos, neopentecostais, gospels, e nos dizem claramente que não adianta sacudir das costas as cordas de Deus. Não adianta querer arrancar o joio. Não adianta trocar de altar. Não adianta acrescentar nem retirar letras e palavras. Não adianta deslocar sinais gráficos nem pontuações. Não adianta atualizar palavras que foram escritas para a eternidade. Não adianta trocar água por vinho ou pão por diamante. Não adianta fugir da casa onde há luto. Não adianta lavar a porca.
Não adianta vestir elegantemente o lobo. Não adianta encher o canil de caviar. A verdade é luz. Apesar de todos esses pesares e desafios. Mas ainda há lugar para você voltar. Vem nessa corrente. Mas eles dizem em vanglória: saí do sistema. Meu dinheiro não é capim. Não sou vaca de presépio. Estou na graça. O meu pastor é só Cristo. O templo e a igreja sou eu mesmo. Não sou alienado mental, nem escravo de ninguém. Eu mesmo alimento a minha alma. Deus só quer o coração. Livre estou. Livre estou. Pela graça de Jesus, livre estou. Mas buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a minha própria boca o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Isaías 34, 16, João 5, 39 e 40. A vitória da coragem. A coragem venceu uma guerra sem baixas. E embora se utilizasse espadas, cântaros e tochas, o brado da coragem gerou a proclamação da vitória, para que nos fosse anunciada pelo exemplo do passado, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte, e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Juízes 7, 2 e 3. Até que somente ficaram 300 homens. Profecias do abismo. Nesta apostasia, os muitos profetas que se levantam das profundezas nos trazem notícias tais. Um desses, segundo a sua visão, avisou que há crianças no inferno e argumentou: não é todo leite e todo mingau que uma criança aceita. Ela sabe escolher e sabe rejeitar, segundo o conceito do profeta. Amados, o que mais caracteriza uma criança é a pureza e a inocência. Quem lhes disser que são seus pais, ela acredita até os 10 anos ou mais. Não sabe qual é a roupa do pecado e a roupa santa. Também não aceita nem rejeita por conhecer o pecado e a santidade. Pode ser cor, cheiro, incômodos, lembranças e medo, o que faz uma criança aceitar ou rejeitar uma roupa, um mingau, uma cama, um lençol.